Olá, bem-vindos a mais um Por Aqui Acontece, o programa de informação da Latino TV. Nesta edição de março de 2015, vamos dar-lhe a conhecer algumas das atividades do agrupamento em que a nossa equipa esteve presente. No âmbito das comemorações do Dia da Internet Mais Segura 2015, fomentadas pelo município de Lamego, que se realizaram de 28 de janeiro a 10 de fevereiro, junto da comunidade educativa lamecense, decorrendo neste último dia um conjunto de ações de sensibilização e informação junto dos alunos do 4º ano, subordinadas ao tema bullying e cyberbullying. Perante os alunos das escolas do primeiro ciclo do concelho, os técnicos da Lamego Digital falaram, brincando e explicando os perigos e ameaças com que nos deparamos diariamente ao utilizarmos a grande rede mundial de computadores, a internet. De salientar o interesse e disponibilidade com que os alunos participaram neste debate, onde certamente ficaram a saber muitos dos perigos que correm quando se ligam à internet e cuidados que devem ter. Também a vereadora da Cultura, Educação e Desporto do município de Lamego, doutora Andrea Santiago, salientou a importância desta atividade e o que representa para toda a comunidade. Juntos, vamos criar uma internet melhor. Hoje comemora-se o Dia da Internet Segura. O município de Lamego tem por hábito já há alguns anos fazer esta comemoração com um conjunto de atividades próprias e direcionadas para a comunidade educativa. Começámos no dia 28 de janeiro com uma peça de teatro para o terceiro ciclo e secundário Fundação PT e estamos ainda com uma exposição itinerante que vai decorrer até ao dia 26 de fevereiro, que se chama És um Troll, é uma questão sobre o discurso do ódio na internet, e hoje viemos direcionar a nossa ação e a nossa iniciativa para o primeiro ciclo. E falámos sobre o perfil, os dados pessoais que se partilham na internet, os comportamentos e as atitudes que podemos ter na internet para poder criar uma internet melhor. Bom dia. Qual a importância deste dia para o município? Para o município de Lamego é muito importante este dia porque comemora-se a nível internacional o Dia da Internet Mais Segura e o município de Lamego não é exceção e também se associa a esta iniciativa mobilizando os jovens desde o primeiro ciclo até ao secundário. Desde 2010 que Lamego tem levado estas iniciativas a todas as escolas do concelho e com muito êxito transmitir às crianças e aos jovens os problemas que cada vez mais existem utilizando a internet. A Rádio Latino, um projeto desenvolvido pelo curso profissional técnico de audiovisuais da Escola Secundária de Latino Coelho, comemorou no passado dia 13 de fevereiro o Dia Mundial da Rádio. A emissão em direto, ao longo do dia, contou com a participação de alunos de várias turmas, tendo também incluído entrevistas a convidados. Acompanhados pelos professores, os alunos do 9º ano visitaram os estúdios da Rádio Latino e da Latino TV, de forma a conhecerem mais de perto o trabalho realizado pelos alunos do curso de audiovisuais. E como já vem sendo hábito, este ano os mais pequenos foram os reis do Carnaval. Sobre os mais variados temas, bem patentes nos adereços e nos trajes envergados pelos alunos, as escolas básicas do agrupamento animaram as ruas de Lamego, Penuze e Cambres. Muitos foram os que assistiram e acompanharam os cortejos que, mais uma vez, encheram as ruas de cor e animação. Decorreu de 14 a 18 de fevereiro de 2015 um passeio escolar à Espanha e França de um grupo de alunos e professores do agrupamento de escolas de Latino Coelho, Lamego. Ao longo destes 5 dias, visitaram grandes cidades tais como Bilbao, Toulouse, Barcelona, Madrid, Salamanca e com uma breve paragem em Lourdes, bem como uma manhã em Figueiras para visitar o Museu Dalí. Foi intenso, enriquecedor e com um excelente grupo de alunos, curiosos e interessados. No dia 25 de fevereiro de 2015, 19 alunos da turma C do 11º ano da Escola Secundária de Latino Coelho Lamego, sob a coordenação do professor Manuel Augusto Silva e com a professora acompanhante Salete Cabral, participaram nas Masterclasses internacionais em Física de Partículas, que decorreu na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, e organizado pela LIP, Laboratório de Instrumentação e Física de Partículas. Os alunos tiveram a oportunidade, de facto, de contactar diretamente com cientistas, terem uma perspectiva
diferente daquilo que faz a ciência fundamental neste momento, coisa que está muito afastada daquilo que é os currículos do ensino secundário. Inicialmente, na parte da manhã, tiveram palestras para se poderem inteirar dos fundamentos da física de partículas. Tiveram oportunidade de almoçar com cientistas que trabalharam no CERN e que trabalham no CERN neste momento. O CERN é o Centro de Desenvolvimento e Investigação Nuclear Europeu, está localizado em França e Suíça, portanto fica na fronteira, ali na zona de Genebra. É o maior laboratório do mundo, neste momento. Foram os responsáveis pela descoberta do bóson de Higgs e os nossos alunos tiveram a excelente oportunidade de contactar com dados reais produzidos por uma das maiores experiências do CERN, que foi a experiência Atlas. Depois da análise de dados, tiveram a oportunidade ainda de partilhar esses dados com escolas de Londres e de Genebra e a contactar diretamente com cientistas no CERN através de videoconferência. Portanto, foi um dia diferente, foi um dia em que os alunos de ciências mergulharam naquilo que é a ciência atual. A Escola Secundária de Latino Coelho Lamego recebeu Sua Excelência Reverendíssima Dom António Couto, Bispo da Milenar Diocese de Lamego, no dia 4 de março. Esta visita enquadra-se no âmbito da visita pastoral, que neste momento está a efetuar visitas a diversas instituições, de modo a escutar testemunhos e apelar aos crentes que vivam com fé e o tempo da Quaresma. Ainda não havia rei de Portugal, mas já havia bispo de Lamego. Esta frase foi o lançamento da preparação com os alunos de 8º ano da visita do Sr. Bispo de Lamego, Dom António Couto, à Escola Latino Coelho. Como? Já havia bispo de Lamego desde o século VI? Lamego, esta cidade que às vezes nos parece pequena e insignificante, guarda um tão antigo património, uma tão longa tradição de centralidade cultural e económica? Uma catedral é uma igreja que abriga e cátedra o seu bispo. Mas o que é uma diocese? Uma aula de educação moral religiosa católica foi inteiramente dedicada a trabalho de pares para a elaboração das perguntas que a turma queria fazer ao Sr. Bispo. Depois, com uma turma em plenário, houve alunos a responder a perguntas dos colegas, pois a resposta lhes parecia óbvia e era desejo de todos que se centrasse algo naquilo que mais inquietação ou curiosidade lhes suscitava. O dia 4 chegou. A afabilidade da presença de Dom António Couto não desfez a gravidade com que era esperado. A concentração era máxima, no impacto de uma personalidade de palavra sábia e verdadeira. Foi muito importante o que se ficou a saber, ou o exemplo de uma vida plena de sentido. Num e outro âmbito, muitas palavras silenciosas a libertaram e nos deixaram infinitamente reconhecidos. Sua Excelência Reverendíssima, bem-vinda à nossa escola. O que significa para Sua Excelência estar presente aqui hoje? Ora bem, é uma alegria, é um deslumbramento para um velhinho como eu entrar no seio da juventude. E uma escola é sempre um berço de juventude, um lugar de juventude, e é sempre ótimo nós cruzarmos ideias, vermos rostos novos e vermos ideias novas e projetos novos, tanta coisa nova que eu hoje aqui vi já, e ainda entrei há pouco tempo aqui, mas já vi coisas novas, fico já com gosto de voltar à escola, de que já saí há muito tempo, e portanto é um imenso prazer e emoção. Como vê a importância da escola na educação da juventude? Acho a escola absolutamente determinante para a formação da juventude e, portanto, daqueles que amanhã irão pegar nos destinos da cidade, do país, nas suas mãos. Já tive a oportunidade de o dizer, que na escola não se aprendem só coisas teóricas, não se aprendem apenas conhecimentos, tipo geografia, ou história, ou filosofia, ou português, ou inglês, ou outra coisa qualquer, que de facto é útil para a nossa vida, mas há coisas ainda mais úteis e que, andando por aqui, a escola também tem, de certa maneira, que passar para os seus alunos, como sejam a verdade, o amor, a paz, a alegria, a esperança, a confiança, porque são elementos basilares, sem os quais não é possível aprender história, nem geografia, nem quase nada, não é? Portanto, há coisas elementares, basilares,
que às vezes nós damos por aprendidas já, por conhecidas, e muitas vezes verificamos que elas não estão lá. E faltando essas, dificilmente entrarão as outras. Portanto, penso que uma escola é um espaço de crescimento a todos os níveis de maturação das pessoas, dos jovens, que crescendo saudáveis no corpo e no espírito vão ser seguramente mais-valias para hoje e para amanhã. No âmbito do ciclo de conferências notáveis antigos alunos, organizado pela Associação dos Antigos Alunos do Liceu de Lamego, teve lugar no dia 6 de março, pelas 18 horas, uma sessão com o professor Dr. José Carlos Noronha no auditório da Escola Secundária de Latino Coelho. O professor Dr. José Carlos Noronha voltou à sua escola, a escola onde completou à época o seu ensino liceal, voltando também à cidade de Lamego, espaços que contribuíram para a sua formação, culminando num percurso ímpar. Voltou porque também vivemos de encontros, de afetos e recordações. E são por vezes as razões do coração que mexem o mundo. E voltou porque isto também é escola, o encontro entre alunos de diferentes gerações, a marca de alguém que fez e faz um percurso singular e transmite um cunho que é um orgulho para toda a comunidade da Escola Secundária de Latino Coelho, antigo Liceu Nacional de Latino Coelho ou Liceu de Lamego. O Dr. José Carlos Noronha foi muito ativo e participativo a quando da sua passagem por Lamego, tendo sido também jogador de futebol no Sporting Clube de Lamego, modalidade à qual ainda hoje está ligado e contribui de forma decisiva para a recuperação de muitos atletas, um pouco por todo o mundo. Tivemos entre nós o aluno, o atleta, que é hoje doutor, o colaborador de muitas equipas internacionais de futebol e da nossa seleção nacional, o conferencista, o mago dos joelhos, como alguém já o apelidou, mas acima de tudo o homem que quis voltar à sua escola do passado, numa reconciliação com o tempo qualitativo, para se sentir novamente em casa e repousar um pouco de uma vida de atividade intensa. Boa tarde, Sr. Professor. Que significado tem para si esta escola e esta cidade de Lamego? Muito. Eu vim para aqui com 12 anos, longe dos meus pais. Apesar de estar a 70 km de distância, de Alvarenga, Aroca, chegava a ver os meus pais só de 2 em 2 meses, por motivos vários, entre eles a dificuldade de acesso. Eram muito difíceis. Isto foi um marco na minha vida, porque habituei-me a viver longe deles, com grande saudade, mas foi uma escola de vida. E Lamego, quer pelos professores que tive e pelo ambiente que cá se vivia, penso que é uma escola de vida e que continua a ser uma referência nacional. E é com muita saudade e alguma emoção que regressa ao fim destes anos todos, cerca de 48 anos depois. As aprendizagens académicas, sociais e afetivas recebidas à época neste liceu, em que medida contribuíram para o que é hoje? Tal como disse, a experiência de vida longe dos pais, o afeto que tive que criar, quer com alguns familiares que cá viviam, quer com os colegas, influenciaram, penso eu, e de que maneira, o que viria a ser o meu futuro. O facto de ter jogado futebol no Lamego criou-me uma certa dedicação a esse desporto e um certo respeito pelo futebol, o que viria em parte a levar a minha formação para a ortopedia e dentro disso para a patologia do joelho, que, como se sabe, é mais frequente na lesão desportiva. Passados tantos anos, qual é a sensação de estar aqui hoje novamente? Muita satisfação e, como lhe disse há pouco, com emoção. Ao ver-vos com a idade com que eu na altura aqui convivi. E felicito-vos por terem estes meios audiovisuais que na minha altura não existiam e com certeza que são um meio de divulgação que eventualmente vão condicionar o vosso futuro, a vossa orientação, se calhar não para professores do liceu, mas sim para aparecerem depois na SIC, na RTP e por esse mundo todo. De todos os momentos que aqui passou, qual é aquele que o marcou mais? Essa pergunta feita assim, de repente, não me permite isolar um facto só, mas devo dizer-lhe que a minha passagem pelo Lamego, a minha
vivência em casa de Padre Afonso com 12, 15, 18 alunos, ia variando conforme eles acabavam o liceu, foi para mim a grande escola de vida. Ao Padre Afonso, que considero ser o meu segundo pai, devo quase tudo do pouco que sou. Que mensagem podia deixar aos jovens estudantes da Latino Coelho, que hoje percorrem os mesmos corredores e as mesmas salas que o senhor professor percorreu nos finais da década de 60 e inícios da de 70 do século XX? Aproveitem a vossa juventude com a traquinice que todos fazemos nessas idades, mas ouçam o que os mais velhos, nomeadamente os professores, têm para vos dar como conselhos, além dos pais, porque vão chegar a uma fase da vida em que, por vezes, deixaram pelo caminho mágoas e tristezas por não terem ouvido aqueles que a vocês costumam chamar de cotas, velhotes e tal, e que querem para vós o melhor. E como, eventualmente, já passaram por dificuldades que se deveram ao facto de não ouvir conselhos de amigos, ouçam-nos e não desprezem os cotas, os velhotes, os professores, porque vejam neles uns amigos que vos podem ajudar pela vida fora. Muito obrigada. Decorreu no dia 10 de março a sessão distrital do Parlamento de Jovens e Ensino Secundário no auditório do Instituto Politécnico de Viseu. Pelo segundo ano consecutivo, a mesa foi presidida pela aluna Lisandra Maravilha, do Agrupamento de Escolas de Latino Coelho, Lamego, a dirigir os trabalhos da sessão, fazendo-se acompanhar pela vice-presidente Beatriz Messias e pela secretária Ana Batista. A mesa da sessão de abertura contou com a presença da deputada da Assembleia da República, doutora Esther Vargas, do vice-presidente da Câmara Municipal de Viseu, Dr. Joaquim Seixas, do vice-presidente do IPV, professor Dr. José Costa, e do diretor regional do Centro do IPDJ, Dr. José Cardoso. Foi uma sessão excelente, onde todos os deputados mostraram-se bons defensores dos seus ideais, o que tornou esta sessão bastante produtiva. António José Marques da Silva, professor do Agrupamento de Escolas Latino Coelho, foi eleito presidente da Associação de Futebol de Vila Real. O agrupamento deseja ao docente votos de muito sucesso para as suas novas funções. Sou professor da escola, do Agrupamento de Escolas Latino Coelho há cerca de 17 anos e no passado dia 27 de fevereiro fui eleito presidente da Associação de Futebol de Vila Real. Esta decisão foi efetuada há cerca de um ano e meio, com um conjunto de pessoas da qual eu encabecei a lista para esta candidatura, um conjunto de pessoas com um passado muito forte ao nível do futebol e com muitos conhecimentos ao nível do futebol e do futsal, e nesse sentido decidimos avançar naquilo que achamos uma candidatura de rejuvenescimento, uma candidatura com novas ideias, no sentido de modificarmos os desígnios do futebol distrital. Pesou muito a experiência profissional que adquiri ao longo destes 17 anos nesta escola e quero desde já, através da Latino TV, agradecer tudo aquilo que o agrupamento me ajudou no sentido de adquirir experiência profissional que me motivou e alavancou para esta candidatura. Dando continuidade ao projeto do ano letivo anterior, a Rádio Clube de Lamego imita aos sábados, entre as 17 horas e as 18, o programa Rádio Radical. Este projeto é uma parceria entre o agrupamento e a Rádio Clube de Lamego, sob a coordenação das professoras Fátima Gouveia e Lourdes Cardoso, contando ainda com a colaboração do curso profissional de técnico de audiovisuais. Nesta série, as emissões estarão centradas na atividade dos diversos departamentos curriculares, desde o pré-escolar até ao secundário. Decorreu no passado sábado, dia 14 de março, nas instalações desportivas Ginásio 1 e Ginásio 2 da nossa escola, o 4º encontro de ginástica acrobática e de trampolins da primeira fase CLDE de Vila Real e Douro. Além da presença de alunos do agrupamento de escolas de Latino Coelho, este evento contou ainda com a presença de alunos das escolas de Chaves, Moimenta da Beira, Tarouca, Régua e Vila Pouca de Aguiar. A ginástica acrobática é uma modalidade muito completa. Exige que os seus praticantes possuam diversas componentes físicas, nomeadamente força, coordenação, flexibilidade e equilíbrio.
Os exercícios de ginástica acrobática são executados com acompanhamento musical, exigindo dos seus executantes uma expressão corporal e facial harmoniosa, perfeitamente sincronizados com a música. Esta modalidade, ao nível do desporto escolar, organiza-se em 3 níveis, sendo que apenas o nível 3 pode ser selecionado para a fase seguinte. Por seu lado, a ginástica de trampolins compreende um conjunto de saltos encadeado ou isolados, realizados com o auxílio do trampolim ou tumbling. Organiza-se de igual modo em 3 níveis, nos quais os ginastas têm de efetuar 3 saltos no mini trampolim e efetuar uma série de exercícios no tumbling. Para além do são convívio que se pretende em todos os encontros, este serviu também para apurar os alunos que vão representar o clube local de desporto escolar de Vila Real e Douro à seguinte fase, o regional, onde estarão presentes os melhores ginastas da região norte. Dos ginastas apurados para a fase seguinte, destacamos a presença, no dia 3 de maio, em Vila Real, dos alunos do nosso agrupamento, Sofia Pereira, Maria João Rodrigues e Ana Mafalda Gonçalves. Mais uma vez, lembramos que podem visitar o espaço de exposição permanente, a Galeria Metáfora, no átrio da escola secundária. As câmaras escuras que fazem parte da última exposição resultam do estudo empreendido pelos alunos das turmas A, B, F e H do 9º ano dos mecanismos utilizados para a representação da realidade ao longo do período, que tem início nos finais do século XIV e que se estende até os meados do século XIX, período de vigência do paradigma renascentista. Ouvimos o dinamizador do projeto, professor Pedro Silva. A exposição é o resultado do trabalho desenvolvido pelos alunos na sala de aula. O objetivo foi ensinar como representar em perspectiva e obter um resultado muito semelhante ou muito próximo da forma que nós vemos. Portanto, esta atividade começou logo no início do ano, em que os alunos começaram a aprender como que o Brunelleschi e o Alberti descobriram, segundo alguns autores, redescobriram representar em perspectiva. No dia da escola foi criada uma sala, uma câmara escura, foi transformada toda uma sala numa câmara escura, em que os alunos foram convidados a ver qual era o efeito dessa câmara escura, ou seja, em que simula a forma como uma imagem se projeta na retina humana ou como se forma dentro de uma câmara fotográfica ou de uma câmara de filmar. Depois dessa experiência que eles trouxeram para a sala de aula, começaram a aprender a aplicar os princípios da perspectiva e a criar esse tipo de representações que já tinha referido anteriormente e criaram a câmara escura para observar mesmo esse efeito. O que vocês veem aqui são representações de cidades com 2 pontos de fuga e a própria exposição foi disposta todos os elementos de forma a que parecesse também uma cidade. Os alunos trabalharam com bastante interesse, os resultados estão aqui para toda a gente os ver, estão todos de parabéns. Decorreu no dia 10 de março, na Escola Básica de Lamego do Agrupamento de Escolas Latino Coelho, o 3º encontro dos Centros para a Qualificação e Ensino Profissional, SCEP, da Comunidade Intermunicipal do Douro. Decorreu no dia 10 de março, na Escola Básica de Lamego do Agrupamento de Escolas Latino Coelho, o 3º encontro dos Centros para a Qualificação e o Ensino Profissional, SCEP, da Comunidade Intermunicipal do Douro. Estes encontros enquadram-se no trabalho colaborativo que deve existir entre todos os SCEPs da CIM-Douro, procurando partilhar as dificuldades e constrangimentos com que se deparam, mas também na procura de soluções e definição de estratégias de atuação comum a todos. Participaram neste encontro, organizado pelo nosso SCEP, os SCEPs do Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, da Escola Profissional do Rodo e da Escola Profissional do Nervir, num total de 30 pessoas, entre coordenadores, torves e formadores. Na passada sexta-feira, os nossos alunos tiveram a oportunidade de observar o eclipse do Sol sob a coordenação do professor Manuel Augusto Silva. O eclipse total do Sol foi visível como eclipse parcial em todo o território português. Começou em Portugal pelas 8 horas e acabou cerca das 10 horas, tendo o pico ocorrido pelas 9 horas da manhã. Por hoje é tudo. Em nome da equipa que tornou possível esta edição, despeço-me até um próximo Por Aqui Acontece. Boa Páscoa!